Super Mais de volta e agora a gente vai falar sobre um assunto que foi destaque na mídia essa semana e preocupou muita gente. Dá só uma olhada. Vamos falar sobre o cantor Netinho. O caso que começou com um rompimento muscular nunca antes registrado pela história da medicina, teve como diagnóstico mau funcionamento do fígado do cantor. Os médicos de Netinho decidiram então fazer uma biópsia e descobriram que o uso de anabolizantes e esteroides fizeram com que os vasos sanguíneos do seu fígado se dilatassem, causando a hemorragia que foi responsável pelas fortes dores abdominais. Como você viu, o cantor Netinho está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O estado de saúde dele é grave, porém estável. De acordo com os médicos, Netinho apresenta uma melhora discreta, mas não tem previsão para sair da UTI. A suspeita é de que o uso do coquetel de anabolizantes e esteroides possam ter provocado a hemorragia, conforme foi citado. Bom, para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o endocrinologista Ernesto Gaziero Filho. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Bom, a gente viu ali, inclusive, uma coisa que a gente até nem citou na reportagem, mas ele, antes de descobrir essa hemorragia no fígado, foi descoberto que ele tinha rompido um músculo que antes nem nunca tinha registro no Brasil e talvez até no mundo, que era um músculo aqui no fêmur, perto do fêmur. Isso acontece também, essa hemorragia e também o rompimento, pode acontecer pelo uso de anabolizantes, esteroides? Sim. A questão é simples. Infelizmente, teve que acontecer com uma pessoa famosa para que as pessoas passassem a ter atenção sobre isso. Mas isso é um fato que vem acontecendo há muitos anos e cada vez mais as pessoas acham que devem usar hormônios e anabolizantes. Os hormônios esteroides, particularmente a testosterona e o GH, são hormônios anabolizantes. E existem os anabolizantes não esteroides, que são a base de proteínas que se usa no dia a dia para fazer atividade física e tudo mais. E todo mundo pensa que isso é uma coisa inócua. O que a gente atualmente recebe muito no consultório, pessoas que, eu queria tomar o remédio XYZ. Então, vamos usar os dois princípios básicos. Primeiro, o hormônio só se dá para quem tem carência de hormônio, que tem falta, que está com falta do hormônio. Ou em situações limítrofes especiais. Então, determinadas pessoas com muita idade, queimados, alguns tipos de cânceres, você usa o hormônio, às vezes até para controlar um tipo de câncer. Mas tem que saber usar o hormônio, né? Não é alguém que é dono de uma academia, que é um negócio para ele, que está vendendo aquilo ali. E, infelizmente, é o que tu vê em tudo que é canto. Tá. Hoje em dia. E segundo, que anabolizante, mesmo não esteroide, ou seja, não hormonal, só pode ser usado, a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Sociedade de Nutrologia no Brasil, só se usa anabolizante para quem é competidor. Nós que somos vis mortais, vamos lá fazer exercício físico para melhorar a massa muscular, para melhorar o tônus da musculatura, ou vamos fazer atividade física para fazer nada de competição, não nos cabe isso. Vou fazer maratona, eu tenho que comer melhor, comer com mais proteína, com mais gordura e menos hidrato de carbono, eu tenho que montar uma alimentação. Mas o hormônio, o anabolizante, não tem cabimento nisso, a não ser nos indivíduos que são competidores. E aí se usam os legais, né? E daí depois tem os ilegais e tudo mais. E o uso disso é ilegal. Tá, doutor, então duas situações, vamos lá. Somente com a alimentação, sem o uso de qualquer anabolizante ou suplemento, a pessoa já consegue ter o tônus muscular? Consegue, sem dúvida. Somente com a alimentação? Sim, consegue. Ok, e qual com o exercício físico adequado, Lógico, claro, orientado adequadamente, a progressão e em qualquer idade. É só que a pessoa ter interesse em encontrar alguém que saiba orientar bem. Tá, doutor, aí vamos lá, o outro caso. Qual a diferença entre anabolizante e suplementação? A suplementação é um complemento vitamínico que você pode fazer, mas que também não tem cabimento se eu como direito. Eu só posso usar vitamina se eu estou numa situação de alguma dificuldade, de alguma carência. Eu tive lá, sou um diabético, fui internado e tal, então eu tive uma série de carências vitamínicas. Tá na época da gripe, mas vou tomar vitamina C, mas não aquelas 2, 4 gramas. Vou tomar 500 miligramas de vitamina C, talvez para dar digamos, uma certa defesa, que a vitamina C, ela não fica muito tempo retida no organismo e tudo mais. Mas, na verdade, eu tomar vitamina simplesmente também não é uma coisa
Isso é um complemento. Então, se fosse o caso, ninguém precisa mais comer, vou só tomar remédio. É mais fácil, né? Com a baguinha verde, um azul, colorida. E aí, esses dias, uma paciente dizia, pois é, doutor, mas o remédio é tão bonitinho, né? A gente fica tão com vontade de tomar aquele remedinho querido, né? Mas é uma porcaria. O remédio é remédio, não é uma coisa boa de comer. Conforme o próprio nome diz, não é a uma solução, é o remédio. E mesmo o suplemento é quando eu estou com falta. Se eu não estou com falta, por que eu quero suplemento? O complemento, se eu tenho, porque se chama suplemento e complemento, né? Mas o complemento, se eu tenho uma carência determinada, eu tenho que ter. Só porque eu passei, alguém me soprou na orelha, ou porque ele comercializa aquilo no lugar onde ele faz a atividade física dele, o cara é proprietário da academia e comercializa. Isso é uma coisa muito frequente. E ninguém pega. Então é um negócio assim, tem que acontecer por um infeliz aí que aconteceu com ele, para as pessoas pensarem. E daqui a uma semana ninguém vai falar nada. Já saiu da UTI e foi embora. A ruptura que ele fez foi porque ele se achou com anabolizante, porque aquilo faz alteração, inclusive, mental, psiquiátrica. O hormônio faz alteração psiquiátrica. Sério? Então, sim. Então, o que acontece? O cara se acha um super-homem. Imagina, o cara toma mais hormônio que já tem. Fica violento, agressivo e se acha que pode fazer tudo. E vai lá fazer um exercício. Não, eu vou fazer porque e rompe o músculo. Aumenta a força muscular? Em um primeiro momento, sim, porque você faz uma sobrecarga, né? Só que o teu fígado é que metaboliza isso. Então, o que acontece? O fígado pagou a conta, né? No primeiro momento, porque é ele que faz todo esse excesso de metabolismo. Então, todo o hormônio é metabolizado no fígado. Todo ele. O fígado é uma espécie de usina que nós temos no corpo que passa tudo por ali. Então, o hormônio é metabolizado e o álcool. E com certeza essas pessoas tomam hormônio para bombar, mas também não vou deixar de tomar sua cervejinha no fim de semana, seu vinhozinho, e às vezes... E a combinação não pode? A combinação não pode. Claro que não pode. Aliás, não pode tomar o hormônio, né? Muito não menos, pode o hormônio, a combinação pior hormônio, ainda, né, doutor? Combinou, piorou tudo. Então, o que acontece? As pessoas vão ter um processo degenerativo, vão ter lesões. A longo prazo, o camarada fica com atrofia do testículo, ou seja... De homem passa a falar fino, porque pelo hormônio ele perde a capacidade funcional. O testículo forma o hormônio masculino ao normal, ok? Então, se eu começar a tomar um produto externo, o meu testículo vai dobrar os braços, porque vai trabalhar. Estão botando o remedinho aqui. Isso no caso é testosterona. Exatamente, isso é que nem eu importar petróleo, né? Importo petróleo que eu não tenho aqui, né? Só se eu não tiver. Então, o que acontece? O meu corpo começa a fazer isso. E o hormônio funciona assim. Se eu der hormônio da tireoide de uma pessoa que não tem doença, no primeiro momento ele tem uma repercussão, e depois ele se acostuma com aquilo. E vai tomar o remédio e a tireoide dele também complica. Então, o hormônio é um produto que tem que ser lidado por quem sabe. Antigamente, quando eu me formei e fui fazer endocrinologia, exatamente porque ninguém sabia nada disso, ninguém conseguia entender nada. E até hoje é muito difícil ainda. Não quer porque valorizar o que eu faço, mas todo mundo está botando a mão em hormônio, seja quem seja, sem saber. E esse é o problema. Usar hormônio, então, falou em usar hormônio, tem que ser com alguém que saiba que isso tem que ser um endocrinologista. Não tem, infelizmente, a especialidade voltada para isso é do endocrinologista. Em alguns casos, o oncologista, porque ele precisa saber lidar com os hormônios para fazer bloqueios de doenças, né? Mas, na verdade, o hormônio é uma especialidade do endocrinologista. Fora o fígado, um anabolizante, por exemplo, pode dar problema aonde mais, doutor? Rins, pode dar insuficiência renal, tá? Pode dar doença cardíaca. O anabolizante faz aumento de retenção de líquido, faz inchaço no corpo, automaticamente faz também no coração. Pode dar edema cerebral, pode dar alteração psiquiátrica. Por quê? Porque o hormônio, por exemplo, assim, se você dá um corticoide, uma pessoa que tem uma doença grave, que precisa tomar o corticoide, que é de uso, né? De um modo geral, se usa muito. É um hormônio o corticoide, é um esteroide. E o que acontece? Ele pode provocar alucinações, pode provocar uma série de alterações de depressão, agressividade, mas é um tratamento de uma doença. Então, a pessoa, para usar hormônio, tem que estar sob a supervisão de um médico, de preferência o endocrinologista, que é o especialista, mas existem algumas áreas de uso de hormônio, que é o médico que vai indicar e tal, pela deficiência ou pelo excesso que você faz o bloqueio com outro hormônio. Então, doutor, o certo seria assim, ok, procurou o médico, aí se faz um exame, a partir do exame de sangue, se existe alguma deficiência, aí sim vai usar. Existe a suplementação de um hormônio, um esteroide, ou mesmo da própria suplementação em si, que é comercializada. A suplementação, o cara vai lá, faz o exame, não tem zinco, então tem que dar zinco, é um suplemento. De zinco, né? Então o pessoal toma zinco aí de penca porque acha que vai emagrecer mais com zinco, etc. Ou ele tem uma deficiência de magnésio, você vai usar magnésio, mas o pessoal, todo mundo toma magnésio, que acha que vai melhorar o cálcio e tal. Então todo mundo vende, a ideia das pessoas é vender, a ideia de usar como quer. Então o que acontece? Hoje cada vez mais tu encontra pessoas jovens com mais doenças de pessoas velhas, certo?
porque estão fazendo coisas já que se faria pela doença da idade. E eles estão provocando doenças precoces em função do abuso de uma ou várias substâncias que tem à disposição tranquilamente. Bom, mais importante aqui o recado, doutor, então assim, a pessoa que a gente até citou, né? A pessoa consegue ter uma boa construção muscular, consegue ficar com um tônus muscular bacana, praticando atividade física e se alimentando bem. Comendo direito. Ponto. Exato. Esse é o básico. O resto, o hormônio e tudo mais, ou mesmo vitamina ou sal mineral que seja, se for dado por um médico. Essa é a realidade. E tem mais uma coisa, mesmo nós médicos, por mais que estudemos, a gente não consegue saber tudo ainda sobre o organismo. Então, para nós mesmos, é muitas vezes uma interrogação. Você tem que pegar, estudar, observar, acompanhar o paciente para poder ser justo na terapêutica. O menos complicado possível. Entendeu? Tá certo. Doutor Gazeiro, muito obrigada pela participação. Já tem gente ligando, já tem gente querendo a consulta dele. Não, eu tenho desligado, né? Doutor, muito obrigada, tá? Tá muito bom. obrigada pela participação aqui no nosso programa.